Hoje, então, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, e hoje nós trataremos da porção que trata do capítulo 1, versículos 40 a 45. Nós vamos finalizar o capítulo 1. Meus irmãos, esse é um dos textos que eu considero talvez dos mais belos aí do Evangelho de Marcos. É um texto tocante. Preste atenção na leitura, na mensagem deste texto para nós. Marcos 1, de 40 a 45. A palavra do Senhor diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Querido e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por este texto inspirado que chegou até nós. Que possamos aprender com ele, que possamos ver, ó Deus, a Jesus Cristo aqui, o Seu poder e o Seu poder salvador sobre nós aqui nesse texto. Que possamos sair daqui alimentados por Ele. É o que eu oro ao Senhor no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, esse texto, quando eu li, ele me lembrou de um filme que eu assisti há um tempo atrás, que me tocou muito. O filme chama A Boa Mentira. Ele tem um nome bem sugestivo. Lá no final do sermão eu digo o porquê. Ele conta uma história baseada nos fatos reais que aconteceram lá no país do Sudão, onde as crianças tiveram que fugir de suas vilas para sobreviverem a uma guerra civil sangrenta que estava acontecendo ali naquele país. E o filme conta que a vila daquelas crianças foi bombardeada pelos soldados e os adultos ali morreram, inclusive os pais daquelas crianças, e elas ficaram à mercê de si próprias, órfãs, sozinhas num mundo complicado. E então, a partir daí, eles precisaram enfrentar um caminho de mais ou menos uns 1.000 quilômetros, o que é bastante coisa, a pé, num lugar bem deserto, para chegar até o campo de refugiados mais próximo, que era nem no Sudão, era lá no Quênia. E nesse caminho eles tiveram inúmeras dificuldades. O filme mostra para a gente que primeiro eles estão sozinhos, sem pais, sem adultos, estão totalmente inexperientes ali. Eles passam por momentos de sede, de fome, de doença, de cansaço, de pés machucados, animais ferozes no caminho, soldados inimigos também. E esses que matavam essas crianças, ou às vezes até pior, eles pegavam aquelas crianças e as escravizavam, usando para outros fins bem ruins. Algumas crianças no meio desse caminho até ficaram pelo caminho, se vocês me entendem. Então a situação era difícil para aquelas crianças. As várias crianças do Sudão que passaram por essa situação, elas inclusive ficaram conhecidas na história como os garotos perdidos do Sudão. Elas ganharam até um nome, um distintivo ali para aquelas crianças. Mas a ideia do filme não é contar só essa história. Porque ao mesmo tempo em que conta essa história deles crianças, o filme avança o tempo e mostra eles mais velhos, quando eles estão no presente agora e eles têm uma nova oportunidade de vida, uma nova esperança.
Eles então conseguem uma oportunidade de sair do seu país, daquele campo de refugiados em que não podiam crescer ali, em que não tinham como se desenvolver muito bem, e ganharam uma chance de ir para os Estados Unidos, um país onde eles poderiam começar a trabalhar, começar a estudar e ter finalmente uma nova perspectiva de vida. E eu me lembrei desse filme quando eu li esse texto, porque aqui nesse texto a gente vê uma história de um homem leproso, o texto nos diz. E os leprosos facilmente podiam ser chamados de os homens perdidos de Israel, tal como aquelas crianças. Porque eles viviam isolados, passando por dificuldades, sem esperança. Mas este homem, este leproso que vemos no texto, quando ele ouve a história dos feitos de Jesus Cristo, e além disso ele ouve que Jesus Cristo está passando próximo aonde ele está, seu coração se enche de esperança. Ele vê ali uma nova oportunidade de mudar a sua vida, tal como aquelas crianças, depois de todo o sofrimento que passaram, de, por exemplo, irem para os Estados Unidos, para ele uma oportunidade de nova perspectiva de vida. E em certo sentido, essa mesma história, ela consegue fazer uma ponte com a história de cada um de nós aqui. E é isso que eu quero mostrar nessa noite. Uma situação difícil, um fio de esperança que redunda numa fé que aponta para uma nova oportunidade e uma transformação de vida. É sobre isso que a gente quer ver nesse texto nessa noite. Em resumo, a mensagem de hoje é muito simples. Não importa a sua situação de vida, crendo há salvação em Cristo Jesus. Não importa a sua situação, crendo há salvação em Cristo Jesus. E a gente vai explorar cada um dos tópicos dessa frase resumo desse sermão. Em primeiro lugar, a gente vai refletir sobre a nossa situação. Em segundo lugar, a gente vai refletir sobre a nossa fé. E por fim, a gente vai refletir sobre quem é o nosso Deus. Então vamos caminhar ao longo desse texto, vendo essas coisas. Em primeiro lugar, eu quero que você reflita sobre a sua situação. E olhe como a gente chegou no texto aqui. A gente está aqui no versículo 40 do primeiro capítulo, mas parece que a gente já passou por um monte de coisa na história de Jesus. A gente viu Jesus curando pessoas e várias, a gente viu Jesus expelindo demônios e de várias pessoas, a gente viu Jesus pregando o evangelho aqui e acolá. Jesus ele estava trabalhando e a sua fama estava crescendo. Por mais que Jesus ele quisesse, na verdade, que o que crescesse não fosse nem a fama dele, fosse a mensagem que ele estava pregando. Isso ele queria que fosse divulgado. Mas o que mais estava sendo divulgado não era isso. Era principalmente os milagres que ele fazia. Isso aí corria por todas as bocas do Israel ali. E a fama dele crescia. E a fama dele chegou até esse leproso que vivia isolado fora da cidade, de alguma forma chegou ali, tamanha corriam as notícias sobre Jesus. O texto anterior, no versículo 39, disse que Jesus foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo demônios. E parece que nesse meio tempo dessa viagem de Jesus ali na Galileia, o nosso texto não diz quando nem onde, mas um leproso se aproxima de Jesus. E Marcos, ele sem muitos detalhes aqui, ele diz apenas o essencial. Veja aí o versículo 40, mais uma vez, do nosso texto. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. E o que eu quero focar nessa primeira parte do texto é a pobre situação desse homem. Quem que eram esses leprosos? Que doença era essa? Bom, se você pesquisar hoje sobre a lepra, você vai encontrar que ela é mais conhecida até como hanseníase, né? O nome dado. É uma doença de pele causada por uma bactéria que traz manchas na pele e no início essas manchas elas não trazem muita dor,
Mas à medida que avança, elas começam a dar uma sensação de formigamento, dormência nas extremidades do corpo, até perda de sensibilidade. E à medida que essa doença avança, os sintomas podem se agravar ainda mais, levando o doente a ter várias úlceras, paralisias, perdas de partes do corpo, de extremidades do corpo, como pontas dos dedos, e levando até a morte, caso não seja tratada. Hoje em dia, essa doença ela tem um tratamento relativamente fácil. Se for tratada da maneira correta, a Irene pode até dizer para a gente ali, ela é médica, né? Mas, na época do Novo Testamento e do Antigo Testamento, essa era uma doença realmente perigosa. Tanto que no livro de Levítico, lá no início da Bíblia, Moisés ele dedica 2 longos capítulos que tem para lá de 50 versículos, só para tratar dessa doença. Na verdade, quem contraía lepra não era nem chamado de doente, era chamado de impuro, porque não era considerado só uma doença, era considerado uma situação de vida da pessoa em que ela estava impura, que ela trazia perigos para o resto da população. E as consequências não eram sentidas apenas na parte física para quem tinha lepra. Primeiro, a situação do leproso era terrível naquela época porque não havia cura para a lepra naquela época. A esperança era que as manchas tivessem sido confundidas e fosse uma outra doença de pele, talvez o vitiligo ou alguma coisa assim. Mas se fosse constatado que era de fato lepra, a pessoa passaria por um longo período de dor, apenas aguardando a sua morte, porque não tinha cura para aquilo. Imagine a situação mental do contaminado. Ele passaria o restante da sua vida em dores, sem ter tratamento. Talvez ele poderia até usar uma coisa ou outra para amenizar a dor, mas ele sabia que em breve ele aguardaria a morte. Mas não era só isso. A situação era pior ainda, porque a lepra é uma doença contagiosa. Se algum leproso entrasse em contato com outra pessoa, essa outra pessoa também poderia contrair essa bactéria e se tornar doente também. Então, para evitar o contágio, o leproso ele tinha que ficar isolado. Ele não poderia mais viver na cidade, ele não poderia mais viver no meio da sua família, no meio dos seus amigos, no meio de todas as pessoas que estavam bem de saúde. Ele deveria se mudar para fora da cidade, se isolar, e se não fosse curado de alguma forma, passaria o restante dessa difícil vida, sem poder mais ver os pais, ver os filhos, ver o cônjuge e seus demais amigos. Além disso, tem uma coisa que ainda piora. A lei de Moisés dizia que essas pessoas deveriam andar não normais, mas elas tinham que usar, elas eram obrigadas a usar roupas surradas, rasgadas, elas tinham que andar descabeladas, elas tinham que cobrir a parte inferior do rosto, com isso a gente está acostumado hoje em dia, e elas tinham que fazer assim, e além disso, sempre que elas vissem uma pessoa chegando próximo, ela tinha que começar a bater no peito e gritar, impuro, impuro, para avisar que ela era uma leprosa, para que o resto não chegasse perto dela. Todas essas medidas eram tomadas a fim de que a comunidade pudesse facilmente identificar o infectado, para que não houvesse ampla contaminação da população. Não era só porque, não era um motivo para, eu não gosto de você, agora você está leproso, vai embora. Não era isso. Eram medidas específicas para que o povo não pudesse se contaminar e o problema se agravasse ainda mais. Imagine essa situação. Imagine você nessa situação. Nós estamos, por exemplo, sofrendo com o isolamento social promovido pelo coronavírus. A gente está entendendo um pouquinho o que é viver isolado, o que é não poder chegar tão perto assim das pessoas, não poder abraçar, ter que usar uma máscara. A gente está entendendo um pouquinho. Mas o grau de intensidade
do isolamento de um leproso é muito maior do que o que a gente está vendo somente com o coronavírus. É óbvio que ambas as doenças trouxeram muitas mortes, inclusive o Covid ainda tem trazido, que é uma pena, mas o que eu quero mostrar é a intensidade aqui de quão difícil era para um leproso a vida. Mas o coronavírus ele não é nem a melhor ilustração que eu posso trazer para esse problema, porque a gente tem uma situação muito mais parecida e até pior do que a do leproso. E essa situação ela é de todos nós e ela se chama pecado. O pecado, meus irmãos, ele também é contagioso, ele infecta e o pior, ele não só pode contagiar um ao outro, mas ele já contagiou a todos, ele já está dentro de cada um de nós. O pecado ele já invadiu o mundo inteiro. Não tem como a gente fazer um isolamento social para fugir do pecado, porque ele está lá, em todo ser humano. Essa maldita doença ela também nos deixa isolados. O pecado também nos faz isolar, mas de Deus. O pecado nos isola de Deus. O pecado, quando ele veio lá em Adão, se você ler Gênesis capítulo 3, você vai ver que antes Adão e Deus tinham uma relação muito próxima, mas quando o pecado apareceu, essa relação foi quebrada, porque o pecado nos isola de Deus. A não ser que Deus se aproxime de novo de alguma forma, o pecado nos isola de Deus. E meus irmãos, por fim, tal como a lepra, o pecado ele também nos causa dores, às vezes por meio de doenças, às vezes por meio de situações difíceis. Talvez você já tenha passado por traições, talvez você já tenha vivido em algum lugar no seu trabalho que tenha visto corrupções. O pecado traz essas coisas. E por fim, o pecado leva à morte. Mas não é uma morte de uma vida só. É uma morte que a Bíblia fala que é eterna. Essa é a situação do pecado. E, meu irmão, essa é a situação de todos os que vivem em pecado. A lepra é uma situação terrível mostrada na Bíblia. Mas todos nós estamos numa situação muito pior do que a lepra. Muito mais grave, com um isolamento muito mais danoso, o que leva a uma morte sem fim. Você já refletiu sobre essa situação? Você já identificou que essa situação ela está em todo mundo? Porque tem gente por aí que não entende essa situação ainda. Porque é mais uma coisa que o pecado traz. O pecado traz cegueira também para as pessoas. Elas ficam cegas e não conseguem entender a sua própria situação de pecado. Esse texto, em primeiro lugar, eu quero que ele fale para você abrir os seus olhos. Perceba que a situação ela está perdida e que você não consegue sair dela sozinho. Você precisa de ajuda. E hoje eu tenho uma boa notícia, porque esse texto ele traz para nós a boa notícia, que há esperança, que há uma oportunidade de mudança de vida. Mas para agarrar essa oportunidade, é preciso crer. Por isso, em segundo lugar, eu te chamo a refletir sobre a sua fé. Vamos refletir sobre a nossa fé. Veja mais uma vez o texto no versículo 40. E vamos ver a fé desse leproso aqui. Versículo 40 diz: aproximou-se dele o leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. A história nos conta aqui que o impuro não hesitou e foi até Jesus. De alguma forma, as notícias sobre os feitos de Cristo alcançaram até o lugar onde ele se isolava. Talvez algum familiar
daquele leproso tenha ido próximo ao local e tenha gritado: "Ah, Jesus está passando, aproveita a oportunidade", ele cura. E a notícia de alguma forma chegou até ele, a gente não sabe como. Mas era a oportunidade que aquele leproso podia esperar. Era a esperança que podia surgir no coração dele. E ela encheu o seu coração. E essa esperança encheu ele de fé. Era proibido que um leproso como ele se aproximasse das pessoas. A gente sabe o porquê, eu falei no texto, no ponto anterior. Cada passo que um leproso dava para frente, provavelmente todas as outras pessoas davam 10 para trás correndo. Ninguém queria chegar perto. Talvez com medo, talvez com nojo. Mas mesmo numa situação como essa, ele foi até Jesus. Era a oportunidade que ele tinha. Ele não tinha nada a perder, ele tinha que aproveitar. Ele foi da forma como ele estava. A sua fé o encheu de coragem e ele foi até Jesus. E perceba quão belas palavras ele usou para se aproximar de Cristo. Veja o que ele disse. Ele disse: "Se quiseres, podes purificar-me". O texto diz que ele se colocou de joelhos. Eu acredito que muito provavelmente ele já devia estar chorando em lágrimas ali, sabendo da miséria que ele estava, mas que era a única oportunidade que ele tinha. E ele se entregou totalmente ao querer de Jesus. Sim, ele se entregou à vontade de Jesus, porque ele, sem nenhuma dúvida, ele não teve dúvida em nenhum instante do poder de Cristo. Ele não disse, por exemplo: "Se você puder, me purifique". Não foi isso que ele disse aqui. Ele sabia muito bem que Jesus podia, porque ele já tinha reconhecido Cristo em seu coração. A sua fé já estava no poder de Jesus. Ele cria, mas ele sabe que agora ele está à mercê da vontade de Jesus. E é por isso que ele diz: "Eu sei que você pode, mas se você quiser, me purifique". E isso, meu irmão, é se colocar totalmente debaixo da soberania de Deus. Ele estava desesperado, mas nem mesmo o seu desespero fez com que ele perdesse a sua humildade de pedir a Jesus: "Se você quiser, me purifique, mas que seja feita a tua vontade". Muitos, no lugar dele, certamente chegariam a Jesus apenas querendo que a própria vontade deles fosse própria e nem pensariam na vontade de Jesus. Se ele pode, então me cura. Mas não foi isso que o leproso fez. Ele reconheceu o poder de Cristo, mas também se colocou debaixo da vontade daquele que podia o salvar. Vamos refletir sobre isso. Como é que a gente tem se colocado diante de Deus? Como é que você tem depositado a sua fé em Deus? Você reconhece o poder de Deus, mas você também tem se colocado debaixo da vontade dele? Vou contar uma história da minha vida aqui. Eu me lembro de, nos meus 20 anos, um tempinho atrás, quando eu estava na faculdade, eu desisti do meu curso na metade dele. Eu cursava estatística e eu comecei a desistir daquilo. Estava muito difícil, as matérias eram difíceis. Eu já tinha reprovado em algumas matérias. E eu cansei, eu falei: "Não, desisto desse curso, vou fazer outro curso, vou fazer vestibular de novo, vou mudar de curso". E, na verdade, hoje eu sei que a minha preguiça é que queria que eu mudasse. Que eu não queria estudar, botar a cara no livro e passar e formar. Que não ia mudar nada se eu mudasse de curso. Mas, enfim, nos meus 20 anos eu fui lá, resolvi, fui fazer vestibular de novo. Fui lá, me inscrevi, eu não trabalhava na época, minha mãe pagou para mim o vestibular, uma bagatelazinha de R$120. Mas beleza, eu fui lá. No dia do vestibular, eu confundi a hora da prova. A prova era às 13 horas. E eu achei que eu podia chegar às 13 horas para frente, porque a prova era às 2. Eu achei que eles estavam anunciando uma hora antes para você chegar. Então eu cheguei lá umas 1h20, sei lá. E aí, eu podia até ter saído naqueles atrasados do Enem, né? Nos vídeos que o povo coloca na internet. Eu saí do carro, fui lá, e na hora que eu vi,
portão está fechado. Rapidamente eu saí, que eu percebi o que eu tinha feito. Voltei para o carro, eu estava desolado. Mas mais do que desolado, eu estava com medo da minha mãe. O que minha mãe vai falar comigo? Eu fiz ela pagar R$ 120 para eu mudar o meu curso e eu não consegui fazer a prova. E aí, morrendo de medo, eu liguei para minha mãe. E eu nunca vou esquecer o que ela disse para mim naquele dia. Ao invés dela me dar aquela surra, gritar comigo no telefone, ela só disse assim: Lucas, vai ver, a vontade de Deus é que você permaneça no curso que você está fazendo. Porque vai ver, o que Deus quer mesmo é mudar a sua vontade. Eu achei que eu ia tomar uma surra fisicamente falando, mas o que eu tomei foi uma surra na alma, naquela palavra. E a vontade de Deus, ela me conduziu por um caminho muito melhor. Eu deixei de ser preguiçoso, eu estudei, eu formei naquele curso. Hoje eu até trabalho ainda naquele curso, apesar do pastorado, mas por alguns anos eu consegui exercer a profissão, isso foi muito bom para mim. Deus, ele fez a vontade dele. E foi o melhor para mim. Às vezes a gente até confia no poder de Deus e sabe que Ele pode tudo. Mas muitas vezes as nossas orações são para que Deus use o seu poder para fazer a nossa vontade. E a gente deixa a vontade de Deus para lá. A vontade de Deus, meu irmão, é sempre a melhor para a nossa vida. Deus, Ele não quer que você creia nele só porque Ele pode fazer milagres, só porque Ele é o Todo-Poderoso. Não. Ele quer mais. Ele quer que você se entregue por completo. Confie não só no poder, mas na vontade dEle. Ele quer que você diga: Senhor, está aqui a minha vida. Pode fazer o que o Senhor quiser. Eu tenho as minhas vontades, mas eu sei que as do Senhor são o melhor caminho para mim. É assim que você crê? Essa é a fé que você tem exercitado? Porque quando é assim que acontece, meu irmão, você estará pronto para ver realmente quem é o Deus que pode agir na sua vida. E esse é o terceiro e último ponto. A gente tem que refletir sobre isso também. A última coisa que eu quero que você reflita nessa noite é sobre quem é o nosso Deus. Quem é esse Deus que está aqui mostrado na palavra? Veja aí os versos 41 e 42, na sequência da história. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Eu não sei como é que você imagina Jesus quando ele vivia aqui nessa terra como um homem naquela época. Mas eu imagino como um homem impressionante, um homem que ele podia, com um toque ou com uma palavra, fazer milagres. E aí eu me pergunto, o que é que podia impressionar Jesus, já que ele fazia essas coisas? E é por isso que eu me arrepio quando eu leio esse texto aqui, porque aquilo impressionou a Jesus. Jesus, o texto diz que ficou profundamente compadecido daquele homem. Perceba aí a humanidade de Jesus. Ele vê toda a miséria da vida daquele homem. O coração de Jesus deve ter pesado naquela hora. Seu estômago deve ter embrulhado. Não porque ele tinha nojo ou alguma coisa assim, mas por causa da compaixão dele. Sabe quando você fica triste com alguma coisa e você se compadece daquilo de uma maneira muito grande? É o que Jesus passou aqui. E o texto continua impressionando. O texto diz que Jesus o toca. Talvez isso aí pode parecer para você como nada demais. Mas, meus irmãos, naquela época, tocar um leproso era algo impressionante. O significado de tocar um leproso era você dizendo: agora eu estou ficando impuro. Ninguém fazia isso. Provavelmente as pessoas que estavam em volta ali, o texto não disse se eram muitas ou poucas, certamente os discípulos pelo menos estavam lá, devem ter ficado escandalizados, devem ter pensado: Jesus, você está indo longe demais agora.
Você está encostando no leproso. Mas Jesus, ele faz isso. Ele toca com todo o seu amor. Talvez os olhos de Jesus deviam estar até marejados ali. E ele diz, eu quero, fica limpo. Jesus, ele não só vê a miséria daquele homem, mas ele vê também a fé daquele homem. E Jesus ama pecadores que creem nele. Ama tanto que ele está pronto a ajudá-los, mesmo que signifique que ele precise carregar as dores deles, mesmo que signifique que ele precise se tornar um impuro por eles. Ele os ama a ponto de se colocar no lugar deles, porque é isso que Jesus veio fazer. E aqui a junção das coisas, das características que o leproso pediu e ele falou, se juntam aqui. Tem a junção dessas duas coisas, o poder que ele creu e a vontade que ele deixou para Jesus. E as duas coisas se juntaram porque Jesus prontamente atendeu ao pedido dele. Ele cria no poder e ele clamou pela vontade de Cristo. E Cristo atendeu com toda a sua graça e amor. E aquele homem foi curado instantaneamente. Esse é o poder de Deus. Enquanto todos fugiam daquele homem com medo de serem contaminados por causa da sua impureza, Jesus, ele não se importa com a situação daquele homem, pois é Jesus quem vai sará-lo com a sua pureza. Meu irmão, em Cristo é o impuro que fica puro e não é o contrário. Cristo é o único em que o impuro fica puro por tocar nele. E eu preciso conclamar você nesse momento, meu irmão, que não tenha medo ou qualquer restrição para ir até Jesus. Vá da forma como você está, mas vá com fé. Não importa quão pecador, sujo você esteja. Talvez você pense, mas eu sou viciado em pornografia, Jesus não vai me aceitar. Mas eu sou um ladrão, eu estou endividado até a alma. Mas eu sou um assassino. Meu irmão, não importa quão horrenda é a sua situação, a oportunidade de mudança está à porta, e o nome dela é Jesus. Vá assim como você está, crendo nele, se entregando a ele, deixando toda a sua vida suja do jeito que está, para que ele limpe, se colocando debaixo da vontade dele. Eu tenho certeza que ele jamais negará o seu amor a você. E o texto ainda traz uma parte final para nós, que mostra um pouco mais do que Jesus pode fazer e do que Jesus faz. Veja aí o restante dos versículos, a partir do 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Após Jesus curar aquele homem, Jesus faz um pedido a ele. Na verdade, é mais do que um pedido, porque o texto é bem enfático aí. O texto diz que Jesus advertiu aquele homem veementemente. Tem vezes no Novo Testamento que essa mesma palavra é traduzida como de forma severa. Mas no texto aqui dá a entender para nós que Jesus falou de maneira séria para ele. Não era só um pedido. Era, olha, me escuta, você tem que fazer isso aqui. Estou te pedindo, eu estou te... meio que quase uma ordem ali. Faça isso. Isso quer dizer que Jesus estava dizendo bem sério para ele que não divulgasse
aquilo, apenas para que ele cumprisse a lei de Moisés, mas não contasse quem o curou e algo assim. A lei dizia que caso o leproso apresentasse sintomas de cura, ou de alguma forma ele tenha sido curado, ele deveria se mostrar ao sacerdote e cumprir todas as exigências da lei. Tinha várias exigências da lei para isso. Algumas das principais ele teria que ficar isolado por mais 7 dias para ter certeza de que ele não vai contaminar mais ninguém, que está tudo certo. Ele teria que raspar todos os pelos do corpo para não ter qualquer resquício de chance de nova contaminação. E, além disso, ele teria que oferecer sacrifício de louvor em agradecimento ao Senhor. Tem um capítulo inteiro lá em Levítico falando sobre essas questões. Levítico 13 e 14 vão falar tudo sobre lepra, se você quiser ver como é que era na lei. Mas Jesus pede para que ele cumpra a lei, mas para que ele não divulgue a forma como foi curado e nem quem o curou. A gente já falou sobre o porquê disso antes, mas é bom relembrar aqui. Jesus ele não queria que a sua fama de operador de milagres fosse divulgada. Ele queria, na verdade, que a sua mensagem fosse divulgada, mas que a fama de operador de milagres não. Por quê? Porque aquilo iria trazer provavelmente problemas para ele. E o último versículo desse texto mostra para a gente que teve, de fato, problemas. O ex-leproso, meus irmãos, antes, ele demonstrou uma fé grandiosa no Senhor. Ele colocou-se totalmente aqui debaixo da vontade de Cristo. Mas agora, curado da doença da lepra, ele mostra resquícios da maior das doenças, que a gente falou antes, que é o pecado. E ele desobedece àquilo que Cristo o havia dito. E ele divulga para todo mundo, ele conta o ocorrido, conta quem foi provavelmente, fala tudo o que tinha para falar. E Jesus ele precisa agora pagar o preço do pecado desse homem. Porque no fim da história o texto diz que Jesus não mais podia entrar publicamente nas cidades. Isso ia atrapalhar o trabalho de Jesus, porque Jesus ele ia para as cidades para pregar, mas agora ele nem podia entrar publicamente, porque logo ele era rodeado. Logo os líderes da região iam ver, mas peraí, esse cara está tendo muita fama, está acontecendo alguma coisa, e iam persegui-lo. Jesus então agora ele está proibido quase de entrar nas cidades publicamente. O texto que começa mostrando um homem fora da cidade indo até Jesus, termina com aquele homem dentro da cidade e com Jesus do lado de fora. É uma substituição, é uma troca de lugar. E deixe-me voltar ao filme que eu falei lá no início para eu explicar o nome daquele filme, porque tem tudo a ver com isso. Tem um outro motivo para eu ter escolhido esse filme para falar aqui. Na caminhada das crianças que a gente viu lá no início, o irmão mais velho daquelas crianças é quem estava os guiando ao longo daquela longa caminhada até o campo de refugiados. Mas tem um momento no filme que aparecem uns soldados e para salvar as crianças, aquele irmão mais velho, ele levanta e sai para que os soldados vão atrás dele e deixe as outras crianças sobreviverem. E então aquelas crianças sobrevivem e conseguem fazer o restante da caminhada, e eles conseguem ir para os Estados Unidos e conseguem viver a vida deles, construir uma vida lá. E o irmão do meio, que é aquele que assumiu a liderança do restante dos irmãos quando o mais velho saiu, ele tem, depois de um tempo, uma nova chance de ir para o Sudão para cumprir uma missão que o filme coloca ali para ele. E ele volta ao Sudão. E nessa volta, ele reencontra o irmão mais velho dele. E essa parte do reencontro deles é bem tocante no filme. Eu recomendo que vocês assistam, se puderem. Chama A Boa Mentira, o nome do filme. E ele vê que aquele irmão dele está vivo.
E a partir dali ele fala, agora eu posso dar a mesma oportunidade que eu tive para o meu irmão. E eles começam então a buscar chances do irmão dele fazer um visto para ele voltar com ele para os Estados Unidos e ele poder reiniciar a vida dele e ter a oportunidade que ele teve ali também. Mas um visto para os Estados Unidos naquela época estava muito difícil e eles não conseguem. Então, o irmão do meio, ele faz a única coisa que ele vê como possível para dar oportunidade de mudança de vida para o seu irmão. Eles eram muito parecidos fisicamente, os dois irmãos. Então ele olha para o visto dele, com a foto dele, com o nome dele, e ele vira para o irmão dele e fala, se segura aqui, e você vai até o aeroporto, e a partir de agora o seu nome vai ser Mamer, que é o nome do irmão do meio. E você vai no meu lugar, e eu vou ficar aqui. É isso que Jesus faz no fim dessa história. Ele faz uma substituição. Ele troca de lugar com o leproso. E é isso que Jesus faz conosco também. Jesus, ele não só se compadece de nós e nos cura. Jesus, ele também não só torna o nosso coração impuro em um coração limpo. Ele troca de lugar conosco, porque para fazer tudo isso que ele faz tem um preço. Lembra da nossa situação lá no início do sermão? A nossa sujeira, ela é muito maior do que a lepra, porque ela conduz a uma morte eterna. E para curar o pecado, para livrar alguém dessa morte eterna, é preciso que alguém pague o preço. É preciso que alguém troque de lugar conosco. E Jesus, ele se compadece de tal forma que ele paga o preço por nós, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Ele se faz pecado, ele pega o nosso pecado, põe nas costas dele e fala, eu vou pagar para você. Ele troca de lugar conosco. Nós que estávamos destinados ao inferno, para herdar as bênçãos do céu, o que Cristo faz? Ele desce do céu e sofre as dores do inferno por nós. Essa é a compaixão de Cristo. Esse é o Evangelho. É nisso que você precisa depositar a sua fé. Não importa o tamanho da sua sujeira, não importa o quão horrenda está a situação da sua vida, Cristo pode te limpar. Ele fez isso da única forma possível, morrendo numa cruz no nosso lugar. E assim todo aquele que nele crê, agora pode ser visto como justo, porque a justiça dele foi aplicada a nós. Agora, quando Deus olha para a sua identidade, ele não vê mais o seu nome de pecador, porque agora você tem o nome de Cristo pagando o preço na sua identidade, te dando livre passagem até Deus. E o que nos espera, meus irmãos, é muito mais do que os Estados Unidos para um sudanês. É o céu, é o paraíso para quem um dia mereceu o inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia de Cristo para nós. Essa é a maior oportunidade na vida de qualquer homem. Não perca essa oportunidade, se agarre a ela, se agarre a Cristo. Vamos orar? Santo, amado e querido Pai, ó Deus, nós estamos totalmente à mercê da Tua vontade. E Pai, nós somos totalmente gratos porque o Senhor nos deu a oportunidade de nos achegar ao Senhor. Porque o Senhor enviou o Seu Filho para pagar o preço para nós. E o nome dEle, a morte dEle na cruz, nos deu passagem ao Senhor. Mas para isso nós precisamos crer. Ó Deus, fortalece a nossa fé. Nos faça crer cada vez mais no Senhor e na obra salvadora de Jesus Cristo.
pois não há nenhuma oportunidade melhor e maior do que essa para a nossa vida. É o que nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.